E aqui estamos outra vez para mais um Sem Escala. Eu sou a Ana Margarida, a falar da RTM Portugal, e eu confesso que eu estou muito ansiosa para o programa de hoje, pois é um assunto que eu gosto muito, não é, Daniela? Eu acho que tu já sabes. Você gosta de vários assuntos, né? A gente preencheu o nosso estômago semana passada, né? Assim, a última vez sobre comida, e agora a gente vai, assim, alimentar os nossos ouvidos e a nossa alma, digamos assim. É, porque nem só de comida a gente pode viver, não é? E pronto, como eu já falei, é um assunto que eu também gosto bastante e para não demorar muito tempo, porque isto vai ser muito, muito, muito bom. Queria já chamar aqui o nosso convidado, que é o músico Martim Vicente, e ele é o responsável que hoje nos vai dar aqui uma luz sobre arte e música. Bem-vindo, Martim. Olá, olá a todos. Obrigado pelo convite. Então, o Martim, muito provavelmente, para quem nos vê de Portugal, vocês vão reconhecê-lo mais por causa dos Ídolos em 2010, mas na conversinha que nós estávamos aqui a ter antes, ele já tinha a sua carreira bem antes. 12 anos, não é, Martim? Que já estás fundamentado na música. Sim, foi mais ou menos. Ou seja, quando é que nos tornamos profissionais? Quando começamos a adquirir algum dinheiro com o que fazemos. Eu acho que pelo menos deverá ser essa a regra, não é? Quando recebemos pelo que fazemos, deixa de ser apenas algo experimental ou voluntário ou hobby, né? E eu Uhum, comecei em 2009, mais ou menos, uhum, a fazer alguns bares. uhum, Foi o meu princípio, sou eu e a minha guitarra. uhum, E comecei por tocar em alguns bares. Primeiro tive um bar muito pequenino, em Queluz, a uhum, terra aqui em Portugal, mas que era muito acolhedor e eu dava para explorar muita coisa. Deu para também apresentar assim algumas das minhas primeiras canções da minha autoria. Um, e depois, já perto de entrar no Ídolos, assim uma coisa que também, um bar grande que depois que fiz já era no Algarve, era em Monte Gordo, chamava-se Pau de na minha Canela. terra. É, chamava-se Pau de Canela, já não existe hoje em dia, mas aquilo foi assim uma coisa grande, porque eu fui lá meio à experiência, e tal, eu toco, estava à procura, a minha ideia era poder fazer praia o dia todo e os dias que fosse possível tocar à noite em algum sítio e ganhar algum dinheiro com isso. E tive essa oportunidade e foi brutal aí Uhum, foi brutal porque foi uma grande experiência porque as pessoas aquilo tinha uma coluna grande e aquilo é assim uma rua muito comprida, uhum. então as pessoas começavam a ouvir a minha voz ao fundo da rua e perseguiam a música e era muito interessante e era só eu sozinho com a guitarra. E tu sentes-te melhor assim, nesse ambiente sozinho com a guitarra? Porque antes nós, é assim, pelo menos é uma curiosidade minha, eu gostava de Uhum. saber quais é que são os vossos gostos musicais e também irei partilhar dos meus, mas, epá, eu não posso deixar de perguntar isto: qual é que é a diferença entre estares tu e a tua guitarra a tocar na rua e de repente a decisão de ir para um programa de TV? Como é que tu vês a música nesses 2 ambientes completamente diferentes? É assim, claro que tenho uma relação especial com a minha guitarra, mas eu apesar, ou seja, a minha formação Uhum, académica, de nível musical, na verdade até é na guitarra e não na voz. Ou seja, eu, uhum, aos 10 anos entrei no Conservatório de Música de Lisboa, e o curso que tirei foi de guitarra clássica. Mas eu sempre o fiz porque era era a minha arma para eu cantar e não o contrário. Nunca fui, acho que ainda não sou um apaixonado pela guitarra. Quer dizer, sou apaixonado pelo som e ouço muita coisa que é só de guitarra e tenho pessoa, toco com músicos extraordinários, guitarristas extraordinários e tenho esse. Mas eu ter aquela coisa por tocar melhor e fazer umas coisas diferentes, não me agarra à guitarra para tocar uhum, apenas guitarra. Ela é sempre uhum. uma arma para potenciar a palavra, que Boa. isso é o que eu gosto mesmo de fazer. É cantar, é contar histórias, cantar mensagens e por aí fora. Então a guitarra sempre foi uma arma para eu poder fazer isso de outra forma, não é? Porque quem não tem essa arma, ou põe um instrumental a tocar, não é? Que não é a mesma coisa. Uhum, Não é a mesma coisa, ou tem que ter uma banda, que uhum, requer logo outra estrutura,
outros compromissos, ou seja, eu ali comprometo-me eu sozinho com a minha guitarra. Se tivermos uma banda, precisamos de compromisso de outras pessoas, precisamos de ensaios. Se quiséssemos, né, naquela minha altura, né, como eu estava a falar, era preciso para tocar num bar e assim, para ganhar algum dinheiro, se fosse com uma banda, a dividir por todos não dava nada, não é? Sozinho dá outro tipo de sustento. Então foi assim que tudo começou. Mas eu acho que o sonho de qualquer músico é poder, mesmo cantor, não é? É também poder ter por trás de si uma banda, uma estrutura diferente que pode potenciar e levar a música. Com certeza. Sem ser o Ed Sheeran, que faz aquilo tudo sozinho e bem, e se calhar melhor do que uma banda, não sabemos. Ouvi dizer que esta próxima turnê dele já vem pela primeira vez, acho que ele já vai por banda e tal. É milagre. Mas aqui, pronto, ele habituou-se àquilo, né, e nunca fez de outra forma, mas eu não sei fazer aquilo, para ser sincero. E conheço muita gente que já tentou fazer como ele e não faz. Ô Martin, para a gente puxar aqui, talvez no público brasileiro tem bastante gente que não te conhece. A primeira coisa que eu queria te perguntar é, como é que você define o seu estilo musical pra gente? Primeira pergunta rápida, depois eu tenho outras perguntas para te fazer. Ok, é difícil às vezes definir, mas pelo menos o meu novo disco está dentro da onda mais indie pop, vamos lhe chamar assim. As pessoas às vezes têm aquela dúvida do secular e do profano. Como é que você encara isso para a gente falar? Fala rápido que a gente quer trocar uma ideia de estilos musicais. Talvez o indie rock, às vezes, me corrija se eu estiver errado, mas Sim. é uma coisa mais recente, né? E ele não é nem... Eu acredito que ele também não seja português, né? E nem brasileiro. Não, é anglo-saxónico, vem já de Inglaterra e é mais daí que é a sua inspiração. Legal. Então, como é que fica isso, essa questão do secular, do profano, para você, e agora com estilo indie rock anglo-saxônico? É uma mistureba boa, isso? Eu não gosto muito de segmentar esses lados. É uma pergunta que me fazem muito. Eu entendo a pergunta, entendo o porquê, mas tenho uma visão muito particular a respeito disso. Porque quando falamos de música, eu sei que no Brasil utiliza-se muito a expressão da música gospel, né? Que é para... aliás, vocês têm uma editora grande, a Sony tem um segmento grande, né? Sony Gospel, né? Que trata de todo esse estilo musical. Agora, podem perguntar assim, mas a sua música dá para tocar na igreja? E eu vou dizer, tá lá uma que acho que sim. Mas outras não é? Agora, vai-me dizer assim, então se não dá para tocar na igreja é secular, é profano. E eu, profano não. Porque eu acredito que, ou seja, eu sou cristão porque tenho Cristo dentro de mim. Se eu tenho Cristo dentro de mim, Cristo faz parte da minha vida, é o centro, toda a mensagem que sai da minha boca, eu gosto de acreditar que tem Cristo dentro dela. Ainda que não diga o nome dele. Em certos momentos. E há algumas em que digo. Ok? E há algumas em que digo. Tenho neste álbum, então, principalmente neste meu novo álbum, a palavra Deus aparece mais. No meu primeiro também aparece. Neste aparece mais. Mas eu não gosto de definir a minha música como secular. Não, eu sou cristão, por isso a minha música eu espero que seja cristã. Sim, né? É legal isso que você falou, né? Você é cristão, então sua música é cristã, reflete aquilo que você é. Talvez ela não seja congregacional, acho que vocês entendem o que eu quero dizer, que é para as pessoas se reunirem para cantar, mas isso é um modo como, né? Mas ela transmite, como tem a cadeira que a gente pode usar lá quando a gente se reúne para a igreja, e tem a cadeira que a gente usa para ir para a praia, cada uma no seu lugar, mas ela reflete, nos leva a refletir, a pensar sobre o Criador, sobre Deus, cada uma tem o seu lugar. Agora vocês uma coisa dois... é a forma, outra coisa... Uma coisa é a forma, outra coisa é o princípio eterno. Isso é outra, né? Certeza. E mas isso realmente... muda de igreja para igreja até, né? Não,
A própria música. Com toda Imagino que aqui no Brasil deve ter muitas expressões de estilos musicais que permeiam a igreja, o país com certeza, e aí também do mesmo jeito, né? E era isso que eu queria perguntar para vocês, que talvez me falta conhecimento dos estilos regionais aí de Portugal, né? Me apresentem, me fale sobre. Ok, assim, vamos falar fora da igreja, né? Sem ser congregacional, né? O aspecto geral. Aquele que grita mais, obviamente, e eu sei que o Martim vai concordar comigo, é o fado, não é? Património, então a gente já começa bem por aí, é o fado, é característico nosso. E eu o que vejo seria muito... o fado, é isso? Fado, sim, que na verdade vem da palavra fatum, destino. Digamos que talvez seja por isso que no Brasil pensem que nós somos assim muito melancólicos, muito assim levados pela emoção mais melancólica, não é? Mas na verdade eu acho que caracteriza muito a nossa visão de não termos dificuldade ou problema em lidar com as emoções mais ou mais calmas, ou mais introspectivas, ou de mais saudade, mais dor, digamos assim. O que é totalmente assim ao contrário daquilo que nós ouvimos falar do Brasil, porque, por exemplo, o Brasil para nós já grita samba, alegria, festa. Mas assim, a mais gritante aqui seria o fado. Mas digamos que hoje em dia as coisas mudaram bastante, até mesmo por causa desta questão da globalização. Digamos que todos os géneros musicais eles estão ao nosso dispor e meio que a gente já se vai aprofundando nos vários estilos que existem no mundo. E nós acabamos todos por ser uma grande mistura, na verdade. No Brasil acho que tem o samba, né, que com certeza vocês conhecem, o pagode, que é muito forte, a música popular brasileira, né, que é a MPB, a bossa nova, e também tem o pessoal que vai aí, Caetano Veloso, que tá sempre, acredito que tá sempre aí em Portugal. Então tem grandes nomes aí que vão, a língua portuguesa, ela nos une nisso também, né, os brasileiros conseguem ir bastante para Portugal para fazer música e levar música aí, né? E eu acho que é uma coisa que a Ana falou, me ajude a dizer sobre a visão de vocês. Parece que a nossa música, ela tá meio ligada, grudada com a questão da festa, né? Ela o brasileiro meio que emplaca isso, né? Essa questão da alegria, essa questão de junção, né? Sim, eu acho que tem tem muito que ver com a cultura também, africana, não é? Yeah. Que o Brasil... que o Brasil tem, não é? De toda a mistura que existe de culturas, ou seja, o lado mais quente. Se nós olharmos bem para o globo, quanto mais para cima da linha do Equador formos, mais fria vai ficando o tempo e a música também. Exatamente. E quanto mais para baixo da linha do Equador, com mais ritmo e mais quente ela vai ficando também. Eu acho que acontece muito, apesar de, obviamente, a emoção, as diferentes emoções retratadas na música acontecem em todo o mundo. São expressas de maneira diferente, não é? Mas eu acho que tem que ver muito com isso e todo o ritmo e por aí fora, não é? Portugal tem um ritmo só. Este é o ritmo de Portugal. Isto é assim que o Tuga sabe bater palmas. Não consegue bater de outra maneira. Não consegue bater. Se você vai pedir aí para o Tuga fazer... Não, o Tuga não sabe fazer. Não vai fazer. Vai tentar. E quando pedirem para fazer... Bora todos! E eles vão fazer... A gente vai parecer aqueles tiozinhos nos casamentos que não acertam o passo para dançar, sabes? Tipo isso. Da linha do Equador aqui para cima, não é mais mínimas e tal. Só da linha do Equador para baixo, o pessoal começa a ter outra capacidade para as colcheias e para as semicolcheias. Yeah. No Brasil tem os outros, né? Eu falei desses, assim, que são mais da linha para baixo do sul, mas tem os de lá de cima, né? Tem forró, tem frevo, tem vários outros também. Eu não sei se todos esses ritmos brasileiros, por causa dessa mistura de muitos povos, acaba chegando aí em Portugal, se vocês têm noção. Mas no Brasil tem muito, né? Essa efervescência de mistura, né? Muito engraçado e muito legal ver isso, né? É um país muito grande também, não é? E tem essa por isso acho que tem essa capacidade de ser muito diferente
polo para polo, um pouco como os Estados Unidos também, não é? Se pensarmos um pouco nos Estados Unidos e nos estilos musicais dos Estados Unidos, eles também não são lineares e são diferentes de zona geográfica para zona geográfica, e tem a ver com as influências, com o fenómeno na construção desses países, da imigração que existiu para esses países e de quem construiu aquela zona, não é? E trouxe a sua cultura, porque a arte é uma coisa que está dentro das pessoas e as pessoas, mesmo popularmente, têm de a fazer. Mesmo não sendo músicos, vão fazê-la. Vamos pensar, por exemplo, que em Portugal há um instrumento tradicional chamado a bilha com abano. E uma bilha com o abano é um cântaro, daqueles de levar à fonte, de barro, e é um abanico daqueles para fazermos o barbecue, para fazer o fogo. E o que é que aquilo é? Era com o que se trabalhava no meio da festa, ou seja, no meio de quando estamos juntos em comunidade. O que é que o português fazia? Fazia som com aquilo, batia com o abano na boca da bilha e aquilo faz. Dá aí o cântaro, dá aí o abanico e faz música, e de repente é um instrumento tradicional, mas os dois instrumentos são instrumentos do uso doméstico, porque o homem tem arte dentro de si e tem a necessidade de expressar. E isso é muito curioso, porque faz-me lembrar aquilo que tu estavas a dizer há bocado, que a música, ela acaba por ser tão diversificada. Não é que umas emoções são mais tratadas de um lado do que do outro, como tu estavas a dizer, mas é essa questão cultural, o meio em que esse artista nasce, vamos dizer assim, porque depois, assim, é a cultura, mas a cultura de casa também, o sistema em que ele nasceu, então tudo isso também vai contribuir para a maneira como ele se expressa e também lida com as diversas emoções, e assim também a sua composição gira em torno disso. Mas agora vou entrar aqui num tema um bocado mais controverso. Será que a música, a arte, ela tornou-se mais forte num termo de fonte de renda do que propriamente uma expressão ou um ideal? Porque há pouco tu estavas a falar sobre isso, né? É óbvio que querem fazer isto a vossa vida, precisam do rendimento, ou seja, serem observados, apreciados por aquilo que fazem, e as pessoas realmente têm que pagar o justo pelo que vocês contribuem culturalmente para a sociedade. Mas será que tu vês que hoje em dia os artistas, eles deixaram assim um pouco os seus ideais de lado e passou a ser tudo mais modo fast food, mesmo para rendimento? Eu acho que não são os artistas. Ou seja, podemos fazer essa análise, mas eu acho que tem a ver com aquilo que é a indústria. E a indústria, no fundo, é a máquina que faz gerar, gerar não, mas circular. Faz circular o dinheiro e faz com que toda a gente consiga ter algum rendimento disto, não é? E como sempre, há quem queira ganhar mais do que outros e ter mais poder do que outros. Então, o que eu sinto dentro do meio musical é que há uma grande pressão de toda a gente. Eu acho que toda a gente está pressionada. Eu acho que desde o artista até ao CEO da editora. Porque todos estão pressionados a adquirir rendimentos, a conseguir fazer gerar dinheiro. E então monta-se estratégias. E por vezes essas estratégias acabam por não priorizar propriamente a arte, a expressão ou a genuinidade do que está a acontecer, mas tem que priorizar às vezes mais o lado do dinheiro, e então vai-se atrás de fórmulas ou produtos que já funcionaram, não é? Ou aquilo que nós em Portugal chamamos de fazer render o peixe, não é? Que é um produto que está bem e que está bom, não mexe, não é? Eu conheço, e todos nós temos certeza, há artistas que às vezes até podem ter o desejo de fazer de repente uma coisa um pouco diferente. A fama e o poder, você acha que também entra nessa, né? Seria as três coisas?
Porque às vezes o Sim. desejo da fama e do poder faz, às vezes, eu não entregar aquilo que eu quero entregar da arte ou a riqueza da música, se vender, né? Eu não sei como é isso em Portugal, mas no Brasil, às vezes a gente vê isso, né? Ah, eu vou fazer isso porque eu sei que isso vai gerar, vai agradar. Por mais que não seja aquilo que o músico queira ou aquilo que ele acredita, mas ele faz isso porque aquilo pode levar ele em alguns lugares que ele não ia alcançar. Yeah. E porque do lado da indústria, do lado de lá, dizem, se não for assim não vai lá chegar. E a verdade é que nós vivemos a vida toda a tentar esticar a corda para o nosso lado, mas como em tudo e como em todos os nossos trabalhos, isto não deixa de ser um emprego também, às vezes temos que ceder em algumas coisas. Às vezes temos que ceder em algumas coisas, faz parte. Agora, para mim é importante não ceder em valores importantes, não é? Principalmente em valores que podem testemunhar ou não alguma coisa para com as pessoas. Não é? Acho que isso também é muito importante. Agora, viver simplesmente num ideal é muito difícil. Viver num ideal e viver com a indústria, porque a indústria não vive de um ideal. A indústria vive de circular o dinheiro e persegue o dinheiro, e nós queremos estar dentro da indústria, temos que também deixar que quem percebe dessa parte faça o seu trabalho e também confiar em algumas coisas da indústria. Enquanto isso, temos que aproveitar os momentos que são só nossos, porque a composição vai ser nossa, as palavras vão ser nossas. E depois, ok, eu queria que isto fosse a guitarra e voz, estão-me a dizer que tem que ser a piano e voz. Às vezes temos que ceder. Temos 10 pessoas a dizer, acredita que esta é a piano e voz, acredita, por favor. E nós, se calhar, o nosso íntimo dizemos, não é, mas trabalhamos em equipa, é um corpo também, apesar de tudo. Bem colocado. A música tem essa pessoalidade, né? E assim, pra gente acabar, tá chegando ao fim já, que é nesse nosso bate-papo. É muito rápido. Quando é bom, é rápido, né? Pra gente conversar. Pra quem é músico, às vezes está ouvindo a gente, assim, quais você acredita que seja pontos que ajudam a direcionar ou que sejam valores inegociáveis? Porque a gente sabe que a música faz parte da formação cultural, forma um povo, ajuda a traduzir, expressão, e a gente tem toda a história da música aí. Você falou uma coisa, falou, existem valores que eu não negocio para fazer minha música. Quais são outro ponto que você pode destacar, que pode ajudar a gente a refletir, ou o músico que tá ouvindo a gente aqui? Para mim, eu que sou, ou seja, compositor e letrista, ou seja, eu também escrevo as palavras das minhas canções, não é? Não só a música. Dizer algo no qual não acredito não é negociável para mim. Não é negociável. Olha, vamos mudar aqui esta frase e vais passar a dizer desta maneira, que é para dar a entender que é aquilo. E se aquilo que querem que eu mude é algo no qual eu não acredito, é inegociável para mim. Não, é um valor inegociável. É um valor inegociável para mim. E depois tem todo um lado também de máscara, que também é um pouco inegociável para mim. A tentativa de tentar mascarar algumas coisas da minha pessoa, ou pelo contrário também obrigar-me a revelar, não é? Ou porque nós agora nas redes sociais também vivemos muito esse lado, não é? Que parece que quem mais mostra também por vezes mais seguidores recebe, não é? Pelo interesse. Ou seja, eu acho que há limites para mim quanto ao que até onde é que eu mostro, até onde vai a minha privacidade, e também há limites para mim até onde é que eu finjo. Há limites de faz um vídeo assim, assado, e diz uma coisa assim. Às vezes há limites. Não, isso também já é demais. Não é a minha cara, não estou confortável a fazer dessa maneira. Pronto, são conselhos que eu posso dar, mas só o cheque quem quiser, porque pode dizer que são maus conselhos. Não tenha verdade comigo.
Se conselho fosse bom, a gente vendia, né? A gente não dava, já diria o ditado. Nem mais. E eu lamento ser desmancha prazeres, mas vamos ter que terminar. Isto está muito, muito, muito bom. Mas quem sabe, se tu não voltas, não é? Boa. Para dar mais conselhos e também para expressares um pouquinho mais. Martim, muito obrigada pela tua participação. Eu quero deixar aqui um incentivo muito grande a quem nos está a ver e quem nos está a ouvir também. Por favor, eu creio que há uns dias atrás lançaste um novo videoclipe, portanto, se forem ao YouTube também e digitarem Martim Vicente, vão poder acompanhar também o trabalho dele. Lançou um álbum há pouco tempo, então estamos aqui para fazer o jabá e já agora também te podem seguir nas redes sociais, certo? Sim, Martim Vicente, é o meu nome em todo o lado, Facebook, Instagram, Twitter, por isso podem lá seguir. No Twitter falo mais. Digo mais coisas. Pronto, nunca percam a oportunidade de ouvir aquilo que as pessoas têm para dizer, principalmente o seu Twitter é @Martim Vicente também, é isso? É. Boa. Procura lá, marca ele, fala assim, eu ouvi o Martim, conheci o Martim, por causa do Sem Escala eu tô aqui, e marca ele lá no Instagram também. Nem mais. E pronto, Martim, muito obrigada. Obrigado. Até uma Obrigado próxima. pelo convite, foi ótimo. Até uma próxima, obrigado. Obrigado, Martim. Pá, bem que podíamos ter uma banda sonora, não podíamos. Uma playlist, no máximo uma playlist. E eu fiquei aqui interessado, confesso que eu talvez não tenha tanto conhecimento sobre o fado, pronunciei certo? Uhum. Depois você me passa quem é que representa o fado que eu tenho que ouvir, Ana? Assim, o nome nome é Amália Rodrigues, mas também é a Namora, que agora já também sei um pouquinho mais do fado tradicional. Acho que vais gostar um pouquinho mais. Mas eu vou-te passando assim umas dicas pelo WhatsApp. Fechou. Sem ser só fado. Para ver o que é que há de bom também aqui. E nem mais. Então, sendo assim, damos por terminado mais um Sem Escala, com a apresentação de Ana Margarida e Daniel Palombo. E na produção, Renata Teodori, na técnica, Levu Simões, Jéssica Barreiras, e até mais.